Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conecta da Faculdade de São Lucas. Hoje a gente vai falar sobre a nossa extensão, que é sobre direito e bem-estar, combatendo burnout e assédio moral no trabalho. Eu me chamo Beatriz Vasques. Eu me chamo Denis Batista. Estamos aqui com o professor e psicólogo Tiago. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Então, sou o professor Tiago, sou psicólogo, atuo aqui na instituição como docente desde 2017 e além do curso de psicologia, onde sou docente, também contribuo com muito prazer no curso de direito com a disciplina de psicologia jurídica e é um prazer contribuir aqui com essa entrevista. Bom, nós somos do curso de direito, estamos no 4º período. E a gente vai fazer algumas perguntas para o professor e fazer um breve debate aqui sobre o tema. Bom, professor, a primeira pergunta é: qual é a importância da psicologia no combate ao burnout e ao assédio moral? Bom, como na disciplina de jurídica nós debatemos bastante com os seminários, com as aulas, o papel da psicologia ele é educativo. Então, o que é o burnout? A síndrome de burnout. Primeiro o que é a síndrome? A síndrome ele é um conjunto de sintomas e doenças. Então, o burnout ele implica um guarda-chuva, uma série de doenças em que tem uma relação ao ambiente de trabalho. Né? Então, não existe o burnout em outra condição, em outro contexto. Ele está sempre relacionado ao trabalho. E o burnout significa um estado de incapacidade que vem do contexto de trabalho. Então, dependendo da rotina que ele leva, que pode envolver pressão, o burnout pode ser uma consequência de um assédio moral. Então, ele fica num estado incapacitante. Então, vai aqui uma curiosidade, né? Uma coisa até engraçada. Então, se você está cansado do seu trabalho e aí você vai relaxar no fim de semana com os amigos, algum lazer, provavelmente você não está com burnout. Então, o burnout ele é uma condição em que o indivíduo, depois do trabalho, ele não tem prazer de fazer absolutamente nada, né? Ele entra num estado que nós chamamos de anedonia. O que é isso? Ele perde o prazer de fazer coisas que ele tinha antes, que é estar com os filhos, estar com ou a cônjuge, de viajar, de ir para suas atividades de lazer. Então, é um conjunto de sintomas que são físicos e psicológicos. Dores de cabeça, dores no corpo, problemas no estômago, psoríase, enfim, e sintomas psicológicos que os famosos são ansiedade e depressão. Inclusive o burnout ele está implicado, ele está dentro de transtornos psiquiátricos também, como transtorno de ansiedade generalizada e os transtornos depressivos. Então, dependendo do contexto, se ele apresentar esses sintomas, ele apresenta realmente o burnout. E dentro dos manuais de medicina é possível, ele já está catalogado já na CID-11, por exemplo. Então, o indivíduo já recebe esse diagnóstico através da CID-11. E o papel da psicologia é promulgar esse conhecimento, o que nós fazemos dentro do curso de Direito, né? Ou seja, o que inclusive é muito comum alunos relatarem, né, episódios e é muito legal esse bate-papo porque há um processo educativo. E com esse processo educativo, as pessoas podem buscar mais os seus direitos, reconhecer os seus limites e entender que a partir desse limite que foi estabelecido, que ele chegou nesse limite psicológico, se ele ir adiante, ele pode piorar. E eu sempre digo que saúde mental é um negócio silencioso. A gente vai levando até que o nosso corpo ele nos paralisa se a gente não para. Então, senhor, o burnout ele é algo que as pessoas podem se diagnosticar ou se próprio, reconhecer os sintomas, ou é necessário uma ida ao psicólogo para ter de fato concreto ali
Procurar o profissional. Para ter um resultado concreto. Isso, tem um diagnóstico, Isso, tem um parecer. Isso. Primeiro, com esse processo educativo, quanto mais as pessoas saberem sobre o assunto, qual que é o próximo passo? Estar atento aos famosos sinais. Né? Reconhecer os próprios limites, né? Principalmente nós homens, né? Que temos uma dificuldade às vezes de reconhecer em querer achar que a gente aguenta. Então, é reconhecer os sinais. Cada um sabe quais são os seus limites. Porque, às vezes, procurar o profissional depois de uma crise emocional, de uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, pode ser que o prognóstico, enfim, o tratamento seja mais difícil. É claro que, estando atento a esses sinais, procurar o profissional pode proporcionar um tratamento mais precoce. É claro que qualquer diagnóstico, qualquer parecer, é somente diante de uma consulta ao profissional, psiquiatra ou psicólogo. Né? A psiquiatria ela vai adentrar com um tratamento medicamentoso, né? Enfim, as medicações com a dosagem certa. Aí aqui eu vou abrir um parênteses, porque muita gente tem medo do psiquiatra. Sim. Porque acha que vai tomar um remédio, vai ficar dependente, vai ficar babando, enfim, então uma série de situações. Então, o corpo ele realmente demora a se adaptar. Né? Os psiquiatras podem até falar melhor em relação a isso, mas cada corpo tem um tempo para se adaptar às medicações. Então não é um tratamento que você toma um remédio para dor de cabeça e um tempo passa. Então é um tratamento que exige paciência e o psicológico que vem com a psicoterapia. Né? Inclusive, a terapia cognitivo-comportamental tem protocolos aí bem embasados cientificamente para tratar de quadros de estresse. Então, se você tem algum desses sintomas que eu citei agora há pouco, procure um profissional, procure ajuda. Então, professor, as formas de tratamento são essas duas, com o psiquiatra e o psicólogo nas técnicas que você falou, que é a de medicação e a psicoterapia. Isso é parte do processo, porque na psicoterapia, por exemplo, os psiquiatras fazem isso muito bem, tá? Mas como na psicoterapia os encontros são semanais com o profissional, então há toda uma reavaliação da rotina, uma programação. Então eu monto junto com o meu paciente aquilo que é mais funcional para ele, para que esses sintomas eles possam reduzir. E aí vai aqui um outro parênteses, né? Em psicologia, a gente toma cuidado, né? A gente não fala em cura, a gente fala em redução dos sintomas. É ele adquirir uma vida funcional para que ele volte a trabalhar depois novamente, né? No mesmo trabalho ou em outro trabalho, porque tem essa questão também. Às vezes aquele trabalho para ele é desgastante, é muito estímulo para ele e aí ele vai precisar rever, né, se aquele trabalho realmente para ele, favorece o perfil dele. Né? É claro que tem uma outra questão aí, né, que a gente tem que tomar cuidado, né? Não sai por aí pedindo demissão. Né? Às vezes a pessoa tem aquele trabalho, e aquele trabalho ele sustenta o lazer, sustenta a família do ponto de vista econômico, alimentação e outras necessidades, mas por isso que é importante sempre se cuidar para não chegar a esse ponto, né? E às vezes ter que pedir uma demissão por conta de uma situação incapacitante. Professor, no caso desse tratamento, a pessoa ela consegue um afastamento do trabalho, tipo um atestado, tipo 60 dias, 90 dias para você fazer o tratamento? Se o profissional entender, né, se eu entender que aquela pessoa realmente não está em condições de continuar o seu trabalho, ela precisa de um afastamento. Então, para quem está nos assistindo e tirou o afastamento, sabe o quanto isso é importante. Então, tem gente que acha que não é nada, mas dentro do consultório é visível. Eu tenho pacientes que já estão há mais de 60 dias afastados, mais de 90. E é nítido a diferença do primeiro dia que ele entrou
né, no consultório e agora, né, como ele está mais leve. Por quê? Esse afastamento ele permite que ele se reconecte com outras coisas, mas com a família, atividades de lazer, que não é um luxo, é uma necessidade. Nós precisamos de nos concentrar em outras áreas para o nosso próprio bem-estar, né? Então, nós somos seres sociais, então se nós não estamos bem, a gente se desconecta dos filhos, da família, dos amigos, então depende do caso, esse afastamento pode ser de 15, pode ser de 30, dependendo da necessidade, pode ser que necessite de mais tempo, 60, 90, até que o indivíduo esteja ajustado para esse retorno. É importante a gente também destacar que há muita quebra do direito trabalhista para o profissional com esse afastamento, que na maioria das vezes o empregador dá o afastamento para o empregado, só que ele já não volta mais depois. Porque, infelizmente, Sim. a gente vive numa sociedade onde a saúde mental ela não é algo muito valorizado, de certa forma, para as pessoas. E a maioria das pessoas, como o senhor fala, somente em certa porcentagem, homens, tratam esses sintomas como de não ir ao psicólogo porque eu não sou louco. Então, esse preconceito, eu mesmo vejo na minha família, várias pessoas da minha família que de chegar ao extremo limite, porque trabalham em 2, 3 empregos e, assim, eles chegam ao limite, mas eles não procuram ajuda, porque falam que não precisam daquilo, que eles sabem se virar, se cuidar, mas, na verdade, vai chegando a um certo limite, você mesmo vai morrendo por dentro aos poucos. Então, assim, a vida perde sentido, né? Não tem mais acesso à família, lazer, o trabalho não fica mais 100% como era no início. Então, eu acho importante, assim, a ida ao profissional. Com certeza, porque, felizmente, nós estamos até otimistas em relação a isso, as pessoas têm buscado mais. Então, quanto mais a informação é propagada, mais as pessoas conhecem, então essa resistência ela está diminuindo. Só que as pessoas elas têm que procurar, né? Elas têm que o tratamento psicoterápico, né? Ele é colaborativo. Então, se o meu paciente ele não tem essa contrapartida, se ele também não querer, né? Pode parecer muito simplório, mas é que nem uma dor de ombro, uma dor no peito, e tem aqueles teimosos que mesmo assim só vai se tiver nas últimas, né? Em saúde mental é mais delicado, porque os sintomas são muito silenciosos, então a gente nunca sabe quando que o nosso cérebro vai aguentar. Mas para aquelas pessoas que são mais resistentes, né? Procure informações, qualquer dúvida você pode procurar uma consulta. Em alguns lugares a primeira consulta é até gratuita para conhecer como que é a psicoterapia, como que é esse processo, se vale a pena mesmo. Então eu faço um desafio, tirem a prova, busquem um profissional para poder saber dos benefícios a curto, médio e longo prazo. É importante que hoje em dia a nossa geração que está vindo, ela está valorizando muito mais a ida ao psicólogo, tratamento. Com certeza. Então, eu acho que a gente vai ter uma geração em relação a trabalho e saúde mental muito mais controlada do que gerações passadas, que, como eu falei do senhor, são uma geração mais carresca em relação à psicologia. A psicologia que no Brasil ela é nova, né? Nós temos apenas 62 anos de Brasil, né? É pouco tempo, então nós ainda estamos em uma fase em que a psicologia, felizmente, ela está no seu auge, né? A procura pelo curso aqui é muito grande, né? A gente não tem fechado menos de 60 alunos, né, por turma. Então, as pessoas têm procurado a profissão, têm procurado saber mais. As redes sociais têm colaborado com isso. É claro que tem os bons comunicadores e os maus comunicadores, né? Então, sempre procurem saber se aquela informação também tem um embasamento científico, se há um conhecimento sólido, para que você não procure também qualquer profissional que utilize de ferramentas ou até um protocolo de tratamento que não vai ter uma eficácia.
Foi interessante a Beatriz tocar nesse assunto, porque hoje em dia a gente escuta muito as pessoas mais velhas dizerem, essa geração Z é tudo frescura, esse negócio de ansiedade, essas coisas. É o famoso mimimi, porque antigamente na psicologia não tinha, como que se fala, os estudos que tem hoje, né? Tipo, tanta procura que tem hoje. Que tinha o diagnóstico, essas coisas. Se tivesse naquele tempo, eu acredito que nós não seríamos a geração Z, né? O que acontece? Essa geração que nasceu de 2000 para cá, né? Quando entrou na adolescência, juventude, ela já pegou o smartphone. Sim. Vou citar só um fator, né? O smartphone, ele apresenta uma série de estímulos, uma série de informações. Na minha época, quando eu era adolescente, já tem um tempinho, né? Quando eu era adolescente, nós víamos os colegas na escola e a gente ia para casa e ia viver uma outra vida. Se a gente quisesse falar com o coleguinha, tinha que pedir para o pai e para a mãe, posso ligar o telefone fixo e controlado ainda, né? Para não vir lá os pulsos, né? Para a conta não vir em cara. Então hoje a geração ela tem o smartphone e você fica em conexão com os colegas de faculdade, da escola, de noite, fora do horário da aula. Então é muito estímulo, é muita informação. Então, é claro que isso só é um dos fatores que tem causado um sofrimento, que implica a questão da autoimagem, a questão das próprias capacidades. Se você não é engajado num certo assunto, você tem que saber de tudo, e você não tem que saber de tudo, tá? Tá tudo bem. Se você não precisa saber de tudo, você pode focar em assuntos estratégicos que é do seu interesse. Então, é um mundo muito acelerado que tem provocado quadros de ansiedade, vamos dizer assim, tá? Então é por isso que essa geração de hoje ela está mais exposta ao sofrimento. Né? Então, se nós pegarmos o nosso processo evolutivo, desde os homens das cavernas até hoje nós estamos numa geração tanto de crianças, adolescentes e adultos muito expostos a um monte de coisa. Até acaba prejudicando o atraso do conhecimento, né? Porque hoje em dia a criança nasce, ela já está praticamente com o celular ou tablet na mão. Sim. Né? Porque, de certa forma, em algumas famílias é como uma rede de apoio. Só que essa rede de apoio, ela vai prejudicar no futuro. Pois é, a tecnologia está aí, não tem como a gente fugir, inclusive... eu tenho duas meninas em casa, né, uma de 8 e outra de 12, que, enfim, os livros didáticos, eles já vêm ali com o QR Code, né, para poder ver um vídeo complementar sobre o assunto. Então, a tecnologia está aí. Qual é o nosso desafio? Né? E aqui eu vou tomar cuidado para não ir do 8 para 80, tá? Nós tomarmos cuidado com excesso de exposição. Uma vez que a tecnologia, hoje, as escolas, por exemplo, elas utilizam como complemento de conhecimento uma videoaula, um trecho de um filme, de um desenho. Então, é só termos esse cuidado, né? Para que futuramente essa criança vire um adolescente, depois um adulto que saiba utilizar a tecnologia da maneira funcional, correta. E com o foco no nosso tema, que é mais relacionado ao trabalho, né? E esses assuntos todos vão se linkando desde claro. Até o crescimento. Claro. Eu acho que tendo muitos pais, eu observo que tem um controle maior das redes sociais, tanto redes sociais e até de colocar a criança, a partir do momento que a criança já está no seu começo de desenvolvimento, de idas ao psicólogo. E eu acho muito interessante que esses pais que têm um pouco da mente mais aberta hoje em dia, nessa nova geração, provavelmente vão criar profissionais e adultos futuramente bem estabelecidos com a saúde mental deles e bons profissionais, ao meu ver, pelo menos. Não, com certeza. Então, saúde mental é uma questão que precisa ser cuidada desde o início, né?
dos primeiros sintomas. Então, quanto mais cuidado nós tivermos com o nosso ambiente, quando eu falo ambiente, não é só quatro paredes aqui, mas as nossas relações, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente come, as leituras que nós fazemos, os assuntos, né, pelos quais a gente tem. Então, é claro, o indivíduo, então, ele é um refém do ambiente. Olha, eu não diria tanto, mas o ambiente, ele é um potencializador enorme de bons e maus hábitos. Eu acho que a gente vê até no ambiente acadêmico, que a gente está se preparando para ser futuros profissionais. A gente vê bastante a falta de um ambiente mais saudável aqui no ambiente acadêmico. Falando por mim, do que eu observo. Eu acho que isso vai prejudicar bastante, tanto até em sala de aula. Eu acho que é algo que vai prejudicar bastante os profissionais futuramente, ainda mais em relação a trabalhos em grupos. Eu sempre converso com os alunos, sempre dedico parte das minhas aulas para esse bate-papo de conscientização, né? Quem já foi meu aluno sabe. E aí eu sempre pergunto de vez em quando, gente, como é que vocês estão dormindo? Estão dormindo bem? Vocês estão dormindo bem? Como é que vocês estão dormindo, né? Eu sei que, por exemplo, quem estuda à noite, né? A aula termina às 22 horas e, dependendo do contexto, você não dorme antes das 11, né? Porém, como que eu posso reduzir esses danos para que eu durma menos mal, enquanto vocês estão nessa fase da academia, de ter aulas noturnas, às vezes as pessoas que vão do trabalho direto, às vezes até com o uniforme no trabalho, né, porque não tem tempo de ir em casa, a gente sabe. Então, pessoal, façam a redução de danos, né? Então, não deixe para acumular estudo muito para a última hora da semana de provas que está chegando aí, né? Então, não deixe para acumular estudo, né? Façam, nem que seja no fim de semana, façam revisão das matérias. Então, nós brasileiros, né, nós temos... Se adaptar à nossa rotina, que seja curta. Eu falo porque eu também tenho os meus problemas também, tá? Também sou um ser humano com maus hábitos a rever. Então, a gente sempre precisa estar atento. Então, que comportamento que eu estou tendo, que é disfuncional e que pode me causar um burnout no trabalho, por exemplo, o que eu posso fazer para reduzir? E olha, acredita em mim, né? Faz uma enorme diferença. Porque saúde mental nunca existe 100%, mas ela pode ser 60%, 65%, em vez de 40%, 30%. Muito melhor, né? Tipo, você falando questão da pessoa que trabalha e estuda. No caso, se eu falo para manter a saúde boa no final de semana, tipo, numa matéria, numa estudos, mas aí a pessoa fica meio que rendida no caso, né? Porque a gente estava falando sobre o lazer e essas coisas tudo no final, porque a pessoa que trabalha e estuda, da CLT, né? A gente trabalha segunda a sexta, das 8 às 17, 18 da noite. Aí já vai direto à faculdade, aí quando chega na semana aí tem que estudar, aí olha o que tudo isso acarreta, entende? Entendi. Aí fica meio que rendida. O lazer, às vezes, para essas pessoas acaba sendo isso. Isso. Aí fica aqui uma questão. Bom, quando eu digo revisar a matéria, o que foi visto essa semana em sala? É claro que, às vezes, o sábado e domingo é o dia para poder descansar. Agora, como que nós estamos descansando no fim de semana? Eu vou falar na terceira pessoa do plural, porque eu também me incluo nessa. Que meios estamos buscando para descansar no fim de semana? É o celular? É a bebida? É uma outra substância química, né? Ou seja, é funcional ou disfuncional? Então, quando eu falo de revisão, ou seja, é revisar realmente assim, o que eu vi durante a semana. Eu tive na disciplina de criminologia, foi isso, história do direito, nós vimos isso daqui. Então, dá uma pincelada nas aulas para que você não tenha que relembrar muita coisa depois acumulada.
né? Então, é claro, dentro da rotina que eu tenho, que é trabalhar o dia todo, estudar à noite, o que que eu posso fazer? Né? O que que eu posso fazer? Ah, é revisar 1 hora no sábado? Perfeito, né? É melhor do que acumular tudo enfim, na véspera da prova, né? E é claro que descanso que eu estou procurando. E em relação ao burnout, né? O que que eu faço com o dinheiro que eu ganho? Né? Porque tem pessoas que não gostam do seu trabalho, mas o dinheiro ele favorece para viagens, para lazer com a família. Então tem gente que consegue fazer esse equilíbrio, né? Agora, poxa, eu trabalho, mas esse dinheiro eu vou usar para encher a cara no fim de semana. E aí, vale a pena? Né? É disfuncional, né? E é algo passageiro, né? A bebida ali, passa 2 horinhas, voltou pra Sim. casa, aí Sim. vem aquela tristeza, Sim, cansaço. aí vem as consequências psicológicas e físicas, dores de cabeça, ressaca, então, e substância química já é mais do que comprovado pela ciência que são meios muito comuns de alívio, né? É a ideia do que, assim, poxa, eu trabalhei a semana toda, então eu mereço, né? Então eu vou lá e eu desconto tudo. Não é só bebida não, tá? Tem comida, celular, jogos online, jogos de azar, né? Que tem impactado a renda de muitas famílias. Isso é uma questão muito séria, certo? Então, é procurar os meios adaptativos para relaxamento. Atividade física, momentos com a família, ou seja, dentro do contexto que a pessoa pode. Então, fica aqui essa mensagem, esse equilíbrio, para não achar que você não tem uma condição de viajar no fim do ano, então está perdido. Não, é dentro do que você pode fazer, dentro do seu contexto. E é aquilo, tudo em excesso, de certa forma, vai voltar para você prejudicando cada vez mais. Vai trazer prejuízo, com certeza. Agora, uma pergunta para o senhor. Como o burnout é caracterizado e quais são os critérios para reconhecê-lo como doença ocupacional? Bom, eu volto à ideia de você se observar. Então, se você está tendo dor de cabeça com frequência, que antes você não tinha, dores pelo corpo, irritabilidade, se você está se irritando muito, ou está descontando em alguém, ou está gritando do nada, porque o que é a agressividade, ela traz um alívio. Olha que interessante, né? Então, quando eu estou com muita raiva, quem já passa por isso, sabe? Quando eu fico com muita raiva e eu grito com alguém, ou eu dou aquela famosa surtada, né? Não é bem isso o termo, mas popularmente, né? Conhecido como surtada, você dá aquele alívio, poxa, eu precisava fazer isso. Mas vamos lá. Até quando vai ser sustentável isso? Acontecer uma vez ou outra é do jogo. Nós somos seres humanos, a gente erra, a gente exagera, a gente pode descontar em alguém que não tem nada a ver, mas, poxa, essa é a forma, então fique atento a isso. Noites mal dormidas, choros assim, quadros de choro assim sem muito motivo, taquicardia, que é o coração acelerado, os ataques de pânico, né? Quando um fenômeno comum que é a hiperventilação, a pessoa fica respirando, né? Assim, como se estivesse ofegante. Então, começar a estar atento. Se isso começar a aparecer com uma certa frequência, durante a semana, sei lá, 3 ou 4 episódios, porque o problema não é nós temos esses episódios, porque isso, exatamente. Se isso acontecer muitas vezes e começar a associar isso, bom, como é que eu estou no meu trabalho? O que está me estressando? Prazos? É um gestor que está me assediando? Né? Que está porque a empresa, a organização, ela tem uma parcela disso. Sim.
Por isso que ela precisa estar atenta, né? E é claro, e outro lado da moeda é o indivíduo com seus fatores sociais, econômicos, familiares, ou seja, é uma junção de coisas. Então, a empresa também precisa estar atenta a isso. Inclusive, nós temos hoje políticas públicas que premiam, reconhecem empresas que valorizam a saúde mental do colaborador, né? Empresa que tem programas de incentivo à saúde mental, ela tem alguns programas de reconhecimento já aprovados por lei. Então, como as pessoas normalmente ficam 8 horas, né, dentro de uma empresa, então a organização deve proporcionar esse mínimo, né? Porque, é claro, trabalho é trabalho, né? Tem trabalhos que são mais trabalhosos, então não tem como fugir, mas o que a empresa pode fazer para amenizar isso, tornar o ambiente mais confortável? De certa forma, a gente vê que a maioria das empresas, elas, em relação ao assédio com o trabalhador, por exemplo, te contratamos, você vai trabalhar tal hora. Aí o trabalhador começa ali a trabalhar, e vai passando um certo tempo, vai botando uma outra atividade. Tipo assim, uma coisa que eu acho, o empregador acrescentar atividades que acrescente ali na sua profissão, no seu cargo. Agora, atividades que fujam e que a maioria das vezes não são remuneradas, acaba prejudicando bastante o profissional. Eu acho que é um dos pontos que mais agrega para acontecer esses surtos com as pessoas. Por isso que quanto mais for claro dentro do portfólio da empresa o que o colaborador ele vai fazer naquela função, melhor, né? Então isso vai depender de um processo de comunicação e, é claro, acordos podem acontecer, podem, mas com um nível de organização que não vai prejudicar não só a saúde mental, mas também a relação desse colaborador com o gestor. Querendo ou não, é sempre uma troca, né? Uma troca em relação ao tempo, a dedicação, a formação dele. Então, enquanto psicólogo, a psicologia, o que ela propõe? Na questão do diálogo, né? E sempre ter esse diálogo para que, se ele assumir outras funções, que isso possa agregar no seu processo formativo, né? Um novo aprendizado, considerando aí os limites, né? Sem que isso vire um quadro de assédio, ainda que o gestor não tenha nenhuma intenção. Mas isso pode sem querer, às vezes, impor muitas coisas que não estão na função e colocar uma pressão que é desnecessária. É por isso que é importante as pessoas hoje em dia estarem mais atentas aos direitos delas, porque muita gente não reconhece os direitos que elas têm de acordo com a lei e acaba aceitando coisas que não são necessárias e que podem dar uma recorrência. Judicial. Acho que precisa de judicial. Eu mesmo passei por isso quando eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos, eu entrei na empresa X que ela gosta de contratar gente nova justamente por causa disso, porque não conhece direitos. Aí, tipo, empurrou um monte de coisa pra gente fazer, não foi só eu. Mas aí depois, lá na frente, que eu fui ver o que eu tinha direito, o que era pra mim ter feito. E tem muita empresa que explora assim, gente nova e que não é conhecedora dos seus direitos. Por isso que, mas, assim, em psicologia organizacional, dentro da psicologia, quando a gente dá essa disciplina, porque muitos psicólogos ele atuam não só em treinamentos, mas em serviços de RH também, tá? A psicologia também ela agrega com isso. Então, quando não há um portfólio bem estabelecido, a empresa não tem esse documento, tá? As ordens ficam muito improvisadas, então. E tem aquela questão também de que tem pessoas que não sabem lidar com o próprio poder, né? Então, o simples mandar pelo mandar, que efeito que surte, né? Liderança, ela não é só uma questão de mandar as pessoas fazerem coisas, mas é uma relação. É uma relação que exige confiança, respeito, admiração, né? Porque
assim, as coisas estão muito desequilibradas. Então, a gente tem que diferenciar o que é uma cobrança genuína, né, de algo que está passando dos limites ali de qual que é a função, porque aí depois, eu conheço assim, ambientes organizacionais em que já conheci ambientes em que era uma salada, todo mundo fazia tudo, ao mesmo tempo não fazia absolutamente nada, Acho né, que porque não se tinha uma organização, então isso impacta no clima organizacional, isso impacta nas próprias finanças da empresa, dependendo da função que está sendo ali executada. Então, é gestão. Acho que tudo que foge do critério estabelecido e do critério de agregar profissional no seu cargo, que seria, já foge e já entra na questão de ação de direitos trabalhistas. Fazer o Vou fazer outra pergunta aqui, pessoal. Quais sinais de assédio moral devem ser observados e como documentá-los para o processo de discernimento? A gente fez isso? Ah, não. Não. Só aqui na pergunta, eu repito. Pode repetir. Quais sinais de assédio moral devem ser observados e como documentá-los para processos judiciais? Vamos lá. Também em psicologia jurídica a gente estuda sobre isso, né? A gente não entra muito nas questões legais, porque isso eu deixo para os especialistas em direito trabalhista, né? Mas, como é uma questão que envolve muito comportamento, tá? Então, quais são os sinais, né, de um assédio moral, né? Então, o que é o assédio moral? O assédio moral, ele é um ato de desqualificar o outro no ambiente de trabalho, e se desqualificar envolve o famoso bullying, envolve isolar o indivíduo em um local para que ele seja excluído de maneira proposital por algum motivo, por inveja, ou pelo gestor achar que vai tomar o meu lugar, então eu vou isolar, ridicularizar por conta de algum atributo físico, né, dele, né, da pessoa. Então é o ato de desqualificar, que ele começa de maneira muito sutil, né? Ele começa muito sutil, então para o seu bem, olha, eu estou falando isso, para que você aprenda, até aí ok. O problema é quando isso começa a escalonar para uma ridicularização que passa a acontecer na frente dos clientes, na frente dos colegas, em reunião, colocar propositalmente cargas de trabalho, prometer hora extra, né, remunerada, e na verdade aí sei lá, cumpriu 20 horas extras no mês e não recebe. Então são uma série de atitudes, de comportamentos que desqualificam o outro, que pode acontecer de diversas formas, do gestor para o colaborador, acontece também de ser do colaborador para o gestor, ele pode ser paritário, né? Tem colaborador que assedia o colega que está na mesma hierarquia. Então, esses são sinais básicos que a pessoa deve estar atenta, né? Como que ocorre a comunicação dentro da organização, né? E, é claro, nós temos hoje uma série de tecnologias que nos permitem a usar como prova, né? É claro que os colegas do direito trabalhista vão poder complementar isso, mas o WhatsApp, o e-mail, hoje nós temos aplicativos que gravam, né? Ligações, nós temos tecnologias que podem utilizar como prova, né? Em caso, né, se for o caso de entrar com um processo envolvendo assédio moral. Então, é estar atento aos pequenos sinais e é claro, testemunhas também, né? Eu acho que isso também é válido colocar. E não deixar escalonar ao ponto de que a literatura, ela diz que o último estágio do assédio moral é o aniquilamento do indivíduo. É ele ou entrar em um quadro de burnout, ou ele entrar num quadro depressivo, ou ele pedir demissão, que muitas vezes é o objetivo do assediador, fazer com que aquela pessoa peça demissão. Então, se aquilo já está causando sintomas, então tem os caminhos aí cabíveis, né? Ou a pessoa ela
troca de emprego, se ela puder também, porque muitas vezes é complicado, a pessoa ela só tem aquele trabalho, ela não tem nenhuma perspectiva de ter outro, mas trabalhar essa assertividade, e aí um processo psicoterapêutico ajuda com isso, né? Se for necessário também começar a comunicar essa assertividade, se é um colega de trabalho, aciona o superior. E é claro, a assertividade é uma habilidade social muito válida, né? A assertividade não implica você xingar de volta ou você rebater, criar uma discussão ou um barraco. Não, mas se posicionar de maneira firme para que até o outro entenda esses limites, certo? Porque existe uma diferença entre uma relação hierárquica que envolve respeito, envolve acatar ordens, e é claro, mas a assertividade é quando eu vou em pontos em que eu posso me posicionar frente a um possível abuso que pode implicar em questionamentos, em perguntas pontuais, então que pode fazer com que aquele indivíduo ocupe o seu espaço de segurança e ele possa se desviar, né, de algumas situações. Né? E é claro, e sempre fazer essa avaliação. O quanto esse ambiente está sendo funcional para mim. Né? Porque vão ter situações que às vezes nem a assertividade, às vezes ela vai funcionar. Né? Isso é claro. Então, rever se aquele emprego realmente vale a pena, ou se for o caso, juntando essas provas por escrito, testemunhas, consultar um advogado especialista e ver quais são as possibilidades. Eu acho que a gente consegue ver a dificuldade maior em relação ao assédio moral com pessoas mais necessitadas. Claro. Tanto pelo âmbito de procurar um tratamento psicológico, quanto para até mesmo procurar seus direitos trabalhistas. Porque a gente, não que as pessoas que não sejam tão necessitadas não sofram com isso, mas a gente sabe que na nossa sociedade as pessoas mais necessitadas têm horas de emprego extremas, de ter 5, 4 trabalhos, o que não seria possível, né, em tese. E a maioria sofre um assédio moral muito mais amplo daqueles que empregam eles, por conta de já o empregador ter uma noção de como aquele empregado como é a vida daquele empregado. Eu acho que o assédio moral aumenta um pouco mais, né? Sim, é quando o assediador ele entende que a pessoa não tem informação, a tendência é que ele vai realmente explorar ou vai se aproveitar daquela condição de fragilidade, né? Então, qual que é o caminho, gente? O caminho ele é um processo educativo, de realmente entender, dentro do trabalho que ele faz, quais são os seus deveres, quais são os seus direitos, né? Quais são os limites em relação ao poder. E é claro, quanto mais propagarmos a informação para este público, né? E a isso caberia aí projetos de extensão de outras vertentes, então nas comunidades. Sim. Tipo, extensões mesmo. Sim. Tanto da área da psicologia como do direito, algumas extensões focadas para isso, para com certeza. Informar, porque de certa forma nem todo mundo tem um acesso à informação tecnológica, ou seja, a gente tem que ser algo mais presencial. Ou até tem acesso ao telefone, mas ela não sabe onde buscar, qual que é o aplicativo, em que site, o contato de um advogado. Então, levar essa informação para que ela olhe o contexto e fale assim, bom, quais direitos estão sendo violados? E onde que eu posso buscar? Como é que eu posso buscar essa ajuda? Hoje em dia é legal porque muitos dos profissionais da advocacia, que é o foco maior ali de relação ao processo e tudo, eles já estão ali no Instagram, nas redes sociais, divulgando essas informações, tipo, de uma maneira um pouco mais vaga, mas que as pessoas consigam entender. E os psicólogos também, por meio das redes sociais, a gente pode ver bastante no TikTok, no Instagram, que eles tentam repassar aquilo que é possível para as pessoas entenderem e recorrerem
para irem atrás? Não é um público que tem esse interesse pela própria questão da idade, né, de buscar essas informações. E quando vai buscar mais conteúdos do seu interesse, né, mas é também uma possibilidade de apresentar para essas pessoas esses conteúdos, uma vez que essa geração, não são todos, né, tem uma galera também que não quer saber de smartphone, né? Às vezes tem o telefone antigo ainda com chip, né? Mas é uma outra possibilidade também. Apresentar de forma digital esses conteúdos para que eles tenham acesso, né? E saibam usar e como utilizar esses serviços. Serviços gratuitos de advocacia e de psicologia também. Algumas teorias que tu falou que negócio de assistência jurídica, essas coisas, né, para pessoas mais capacitadas. No caso, é bom necessitar. No caso, a São Lucas, ela tem um projeto de extensão, que é inclusive do professor André, quem teve a ideia foi o professor André, que ele pega um barco e leva estudantes, tanto de direito quanto da área da saúde, para atender as comunidades ribeirinhas, para fazer assistência jurídica e assistência. Sim, não, com certeza. Eles têm um pouco mais de dificuldade de acesso. E para lá, eu já vi muito que lá trabalham escravos, essas coisas. Mas, A gente até teve um... Final de semana agora teve uma assistência jurídica na faculdade. São Lucas Solidário Aham. já já é um trabalho de extensão já padrão. É um dos carros-chefes da extensão São Lucas Solidário. Acontece em muitos anos. Muitas famílias indo lá, então é algo assim que as pessoas Sim, estão necessitando. eu tive a oportunidade de participar representando a psicologia em uma dessas edições. Já tem uns anos, mas as pessoas procuram muito. E aqui a faculdade ela também dá a disponibilidade de acesso a psicólogo, psicológica. Aí nesse caso, sim, nesse caso há um trabalho que é feito com crianças, são feitos também rodas de sensibilização, e é claro, em uma das oportunidades que eu tive no São Lucas Solidário, não vou saber dizer quando, mas na época até nós estamos prestando informações sobre redes de atendimento para vítimas de violência doméstica, violência sexual e outros tipos de violência, porque às vezes as pessoas elas não sabem que existe, mas onde, né? Qual é o telefone, qual é o endereço, né? Então a gente pode ser bobagem, mas às vezes até as pessoas que tenham acesso a uma tecnologia, ela está perdida, ela não sabe, né? Então, por isso que a extensão universitária é tão importante. Por mais que para nós daqui da academia é algo óbvio, né? O óbvio ainda precisa ser propagado e para eles faz uma enorme diferença. É legal que a maioria, hoje em dia, aqui dos centros acadêmicos de Porto Velho, eles proporcionam isso para a população. Às vezes com alguma taxa, ou na maioria das vezes de maneira solidária, né? Que faz esses projetos. Então eu acho que é algo que deve ser compartilhado e exposto das pessoas aqui. Por isso a extensão universitária ela continua sendo importante. Pessoal, o senhor, como a sobrecarga de trabalho é abordada legalmente? Quais são os direitos dos trabalhadores nesse contexto? Repete a pergunta, por favor. Como a sobrecarga de trabalho é abordada legalmente e quais são os direitos dos trabalhadores nesse contexto? No caso, você vai trazer mais a questão da sua área. Isso, sim. Então, a tecla da psicoeducação, né? Eu continuo batendo nessa tecla, né? O processo educativo dentro da empresa tem que começar dentro da própria empresa, né? Esse processo educativo. Por quê? Se nas empresas for estimulado a esse momento de informação, isso já implica o quê? Que a empresa ela não está só preocupada em ter o seu indivíduo saudável para poder corresponder aos seus objetivos, mas esses indivíduos eles têm uma vida fora da empresa. Tá? Eles têm família, eles têm uma vida após empresa e eles também vão ser beneficiados com isso. É olhar o indivíduo de uma maneira integral,
de uma maneira assim, o indivíduo como um todo, né? Que ele não é só aquela força de trabalho que vai proporcionar à empresa um lucro, ali um posicionamento no mercado, e ele vai ter o seu salário, mas independente dos seus objetivos, se ele quer continuar ali ou não, ele precisa de uma saúde mental funcional. Então, o direito, ele tem se posicionado bem em relação a isso por meio da defesa dos direitos, mas as empresas elas podem tomar esse cuidado para evitar problemas, né? Em passar fazer parte do seu cotidiano, é claro que isso implica tempo, isso implica investimento, tempo, terceirizar a empresa para poder cuidar disso, ou contratar um corpo de colaboradores, psicólogos, enfim, gente da saúde que possa assessorar enquanto a isso. Isso envolve investimento, bom senso, boa vontade para prevenir problemas. Acho que o bom senso em si, porque o empregador também tem as questões emocionais dele. Sim. Então, eu acho que ele teria que se colocar no lugar daquele empregado. Se ele quer que a empresa dele cresça mais e os trabalhadores ali estejam em comunhão entre si de maneira saudável, eu acho que o senso ali e uma compaixão, de certa forma, É importante, importante você ter falado isso, porque o empreendedor também, ele também tem seus problemas. O chefe, né, é imposto, muito imposto para poder pagar, os funcionários para pagar em dia, mercadoria, manter aquela estrutura funcionando. Então, existe uma carga de estresse alta também, né? Então, eles também precisam ser assistidos nesse processo educativo, né? Eles se cuidar da melhor forma possível e, é claro, como estabelecer uma relação saudável com seus colaboradores, isso, conhecer cada um para saber o perfil de personalidade de cada um, até para saber como conversar, até para saber como tratar cada funcionário de acordo com suas habilidades, com seu perfil, né? E isso, né, é muito importante, a gente não pode esquecer. O chefe, o gestor também faz parte disso, porque também é um ser humano. Eu acho que quanto mais contato o empregador tem com o funcionário, eu acho que maior a melhora do rendimento ali no ambiente de trabalho. Com certeza. Isso vem com a próxima pergunta, que é como as vítimas do burnout e do assédio moral podem buscar justificação efetiva. Essa Então, é a gente falou. Sim. Uhum. Fazer a última pergunta. Pra gente encerrar agora a última pergunta. A legislação brasileira ela protege adequadamente trabalhadores que denunciam assédio moral ou burnout? Olha, vou falar assim dentro do círculo de pessoas que eu conheço, né? Olha, às vezes deixa muito a desejar, né? É claro que hoje nós temos uma justiça muito mais empenhada, engajada, né? Mas é claro que isso depende de várias instâncias da justiça, né? É necessário um comprometimento, um entendimento para que a própria justiça seja um ambiente saudável em relação às relações de trabalho, né? E começar a olhar as situações com justiça, né? Porque muitas vezes essas situações vão para uma decisão, para um juiz, quando o indivíduo já está no ápice do sofrimento, né? E às vezes, é claro, existe a defesa também que vai dar os seus argumentos para não sofrer uma sanção maior. E então, para que esses problemas em relação a impasses na justiça ou até decisões em desfavor ao colaborador, isso possa ser trabalhado de forma preventiva, né? Então, claro que sempre pode ser melhor, né? Mas o que eu vejo hoje, né? Às vezes dentro da própria sociedade, a justiça muito mais atento a essas questões sensíveis da sociedade como saúde mental, né? Agora, é claro, nós temos toda uma reparação de danos, né?
que foi feita aí ao longo do tempo. Então, o que eu daria de contribuição, né? Tá aqui os meus 2 centavos de contribuição em relação a isso. É trabalhar com prevenção. Trabalhar com prevenção para que o meio jurídico fique cada vez mais esclarecido e se aproprie desses conhecimentos, né, para não gerar desigualdade. Não, mas eu vou falar mais uma coisa aqui que você estava falando ainda agora, Matheus. Ainda agora não, bem no começo do podcast. Sobre essas pessoas que não buscam. Que a gente estava falando ainda agora também, que era a empresa fornecer essa ajuda psicológica. Por exemplo, digamos, vamos dar um exemplo lá no meu trabalho. No meu trabalho é do governo, e lá eles fornecem essa ajuda psicológica. Tipo, pode se consultar lá, porque é trabalho penitenciário. Aí, no caso, eu imagino um agente carcerário. Um ambiente bem penal, intenso. policial penal. E aí, eu vi lá, e falei até com o psicólogo de lá, porque lá tem, tipo lá tem acho que 44 policiais penais. Eu acho que até hoje eu vi 2 indo se consultarem com ele. 2 policiais penais. Aí, tipo, no que adianta fornecer essa ajuda psicológica e não procurar, porque é aquele negócio que você falou lá, de que, não, eu não sou doido, não tenho que ir pro psicólogo. A atitude voluntária de procurar o profissional é o primeiro passo. É o primeiro passo. E também tem a conscientização, né? Tipo, eles continuam com esse negócio que você falou, que esqueci a palavra agora. Tipo, conscientizar um colaborador, tipo, não, continue. Setembro Amarelo, essas coisas. Tem uma forma também que pode complementar isso, agregar, né? Quem faz terapia dentro de um grupo onde há muita resistência, é claro que é um trabalho de formiguinha, tá? Um trabalho de formiguinha, não é fácil. Mas o que eu digo aos meus pacientes que fazem parte de um meio de trabalho onde às vezes só ele procurou ajuda e os outros estão doentes? Fale dos benefícios da terapia. Como que você era, como que você estava antes de procurar terapia e quais foram os benefícios, né? Quando começo a disciplina de jurídica, eu sempre pergunto assim, gente, quem já fez terapia, né? Quem que está fazendo? Poxa, quais são os benefícios? Né? É claro que respeitando o sigilo do conteúdo das próprias terapias, falo assim, não conte a história, mas conte os benefícios que você teve com o processo. Eu acho que isso é uma forma que pode agregar nessa sensibilização, né? Que o psicólogo não vai chegar lá, botar a mão no queixo e escanear ali e e te rotular com algum transtorno, porque sim, é um processo colaborativo. E é claro, o psicólogo ele vai fornecer o melhor tratamento respeitando o contexto daquela pessoa. Então, até porque assim, quem está assistindo e está passando por algum problema nesse sentido, ou tem algum diagnóstico, né? Assim, você não é um diagnóstico, você é um ser humano. Quem está diante de mim não é o indivíduo que tem transtorno depressivo. Não, vou usar um nome aleatório aqui. É um Marcelo que está aqui, que é casado, que tem filhos, que quer melhorar de vida, e eu vou ajudá-lo nesse sentido, né? Então você não é um diagnóstico, né? Você é um ser humano que tem dificuldades e que precisa tratar. Então, é um processo de sensibilização, ao mesmo tempo, a palavra final quem vai dar é a pessoa. Até ela se sentir à vontade e falar assim, olha, eu quero ir. E é até bom essas pessoas que têm dificuldade de aceitar que estão com algum problema e que se relacionam com essas pessoas que tomam a frente de se cuidar, tem essas conversas, tipo, assim, a pessoa que já se cuida, jogar algumas coisinhas aos poucos.
Porque a gente vê que a maioria das pessoas trabalha muito com a resistência. Então, às vezes, até a gente falando, elas ignoram. Mas se você for ali jogando um pouquinho, a pessoa também vai ver a sua melhora, ainda mais no ambiente de trabalho. Se você estava mal de um jeito e começou a fazer terapia, buscou ajuda e foi melhorando, obviamente isso é visto ali no ambiente que você está. Então, eu acho que as pessoas, com esse auxílio, Sim. mesmo que não direto, ele acaba fornecendo que as pessoas, né, apoiem ou conversem mais. Quem passa pela terapia sabe o quão bom é, né? E é claro, a psicoterapia, ela é um processo que exige paciência, não é do dia para a noite, é uma reconstrução de hábitos. A psicoterapia, ela confronta, né, a sua própria resistência em querer se ajudar nesse sentido. Então, é um processo de autoconhecimento pleno que vai envolver pequenas decisões a cada semana, pequenas decisões a cada sessão. Então, como a psicoterapia ela é uma questão que muda maus hábitos, e maus hábitos a gente não começa do dia para a noite. A gente vai de pouquinho em pouquinho, até virar uma bola de neve e a gente precisa tratar. Então, fica aqui a dica, né? Fica aqui a mensagem, né? Busquem, não tenham medo, busque ajuda profissional, vá atrás de um psicólogo para saber como é que funciona, conversem com as pessoas que fizeram psicoterapia para saber como é que é. Então, só conhecendo mesmo, passando pelo processo para saber. É importante destacar que, para normalizar que nesse processo é normal ter altos e baixos. Sim. Que nada vai ser 100% ali Sim. na hora. As pessoas, aquelas que estão muito desgastadas, a partir do momento que já busca a fuga de imediato, acho que já vai tudo se resolver. Sim, e nós temos recaídas, tá? Então, em maus hábitos, nós passamos por uma melhora e a recaída é um risco, né? Mas é não desistir. A partir do momento que tem uma recaída, ok, recomeça. Agradecer a sua participação. Muito obrigado. Foi muito esclarecedor também para mim. Muito obrigado. Então, agradeço com o meu abraço aos acadêmicos da turma, a toda a galera do direito e me coloco à disposição. Professor, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o convite. Nossa turma e nosso grupo de extensão também agradece muito, não puderam comparecer todos aqui. Então, galera, finalizando mais um podcast Conecta São Lucas. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais, se inscrever no canal e deixar o like. É isso. Tá aparecendo aqui na tela. Tá aparecendo nessa tela aqui. Obrigada, professor. Valeu.